pessoal, eu demorei bastante para fazer um novo vídeo, mas é porque eu imagino assim que, assim como vocês, eu também não estava lá muito bem com todos esses acontecimentos, né? E inclusive um dos meus gatinhos ficou doente e aí eu, claro, tive que procurar minha veterinária e que eu procurei a veterinária, ela me disse assim que ela não poderia atender meu gatinho porque ela estava trabalhando quase que todos os dias até a meia-noite, tá? Bom, na verdade ela acabou atendendo meio, a gente fez um atendimento meio via WhatsApp, sabe? Que ela me dizia assim, vai ali, examina o teu gatinho, vê isso, vê aquilo e depois me passa as informações. E assim eu fazia, né? Fiz até vídeo dele, passei pra ela e tal, e ela receitou uns remedinhos lá e ele já tá ótimo. Mas assim, ó, aí eu fiquei pensando, nossa, com certeza ele deve ter pegado alguma emoção minha. Tá? E eu fiquei pensando assim, os veterinários não estão nem dando conta de tantos bichinhos que estão doentes. Por quê? Porque eles estão pegando muito as emoções dos seus donos. E aí eu gosto muito do trabalho da linguagem do corpo da Cristina Cairo. E a Cristina Cairo, ela tem vários vídeos até em que ela fala dos animais, principalmente de gatos e tal. E que ela diz justamente isso, que todos os animais pegam as emoções dos seus donos. Inclusive os cães, mas os gatos mais ainda. Por esse motivo é que os gatos dormem tanto. Porque na verdade, não é que eles sejam preguiçosos, é que eles pegam a emoção dos donos, aí depois eles têm que se limpar, eles dormem para transmutar toda essa energia, tá? A mesma coisa acontece com as crianças, né? Então, as crianças de 0 até os 7 anos de idade, elas pegam a emoção da mãe. A partir daí, até os 14 anos, elas pegam a emoção do pai. E a partir só dos 14 anos, é que elas começam a ter as suas próprias emoções, a sua própria personalidade. E a diferença dos animais para as crianças é que as crianças crescem, né? E aí, a partir dos 15 anos, elas passam a ter sua própria personalidade. E os animais nunca, tá? Então, se você tem um gatinho, um cachorrinho com 15, com 20 aninhos, ele continua pegando as nossas emoções, tá? E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Tipo assim, mas como é que isso acontece, tá? É que assim, ó, quando nós pensamos, nós emitimos uma onda, que eu chamei, né, de ondas de pensamento. E essas ondas, quer dizer, tudo que a gente pensa, a gente também sente. É que nem se eu dissesse assim pra você, se imagine chupando um limão. Imediatamente você vai perceber que você começou a ter mais saliva na boca. Por quê? Porque o teu cérebro, a tua mente, ele não sabe o que é real, o que não é real. E você vai se sentir como se você estivesse chupando esse limão. Então, todos os nossos pensamentos geram emoções correspondentes. E eles se propagam através de ondas. E o que é uma onda, tá? Então, uma onda, ela tem várias coisas que nós podemos medir numa onda. Mas para nós, o que mais nos interessa é a frequência, tá? E a frequência é o número de oscilações por unidade de tempo. Ou seja, vamos imaginar assim, eu mostrei em outro vídeo também a tabela Hawking, tá? A tabela Hawking, ela mede as emoções, ela mostra as emoções medidas em frequência. Então, por exemplo, qual é a frequência justamente, quer dizer, qual é a emoção com a frequência mais baixa? É justamente a vergonha, depois vem a culpa, depois vem medos e outras coisas, até a frequência de 200 Hz, que é a da coragem. Nós somos completamente escravizados pelos donos do mundo, por pessoas, por seres que nos escravizam porque querem poder. Tá? Então eles baixam a nossa frequência para conseguir nos dominar. Então, e como é que isso acontece? Isso acontece a partir de tudo. A partir, por exemplo, da mídia, das religiões, da nossa educação, até dentro das escolas, até dentro das nossas famílias, tal, que na verdade eles não sabem o que eles estão fazendo, porque eles também já foram manipulados dessa forma. Então, por exemplo, a televisão ela sempre mostra, ela sempre vai mostrar coisas tipo assim, corrupção, guerras, doenças, ela nunca nos dá uma notícia boa, né? E aí vem aquela história assim, ó, o que eu vou fazer, por exemplo, se todo mundo só rouba
mente, engana, enfim, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, eu não tenho o que fazer. Então isso vai me gerar um sentimento de impotência. E esses sentimentos de impotência me geram um sentimento de insegurança, de medo. E é isso que eles querem, entendeu? Para nos dominar. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, eu vou dar um exemplo em termos de alimentação, tá? Então, por exemplo, a Cristina Cari também fala sobre isso. Existe uma história aí de viver de luz, que dizem que a gente não precisaria nem comer, a gente poderia se viver de luz, né? Não é assim só parar de comer, tá? É uma técnica toda, tal, tem até livro escrito sobre isso. A Cristina Cari também fala sobre isso e ela, inclusive, ela chegou um tempo a fazer isso, né? Mas o que ela diz justamente? Que quando ela parou de comer, depois ela voltou a comer, porque ela lida com o público. E o que acontece é que a mediunidade dela, assim, diz que explodiu, assim. Ela chegava perto das pessoas e começava até a sentir o que as pessoas sentiam, ler o pensamento delas e tal. É por isso que, né, criaram a ideia de que a gente tem que comer. Bom, em primeiro lugar, né, assim, ó, eu não estou dizendo para ninguém parar de comer, tá? Porque não é assim só parar de comer, tá? Eu, inclusive, nunca fiz essa técnica, tá? Nada. E não pretendo, eu pretendo continuar comendo, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia de como é que é feita essa manipulação toda, tá? Mas a verdade é o seguinte, é que a gente poderia até, de repente, até comer um pouco menos, cuidar mais da alimentação, essas coisas todas, né? Existe um livro, inclusive, de um médico indiano chamado Deepak Chopra, tá? Que é bastante famoso, vocês devem conhecer. Tem um livro dele sensacional que é Corpo Sem Idade, Mente Sem Fronteiras. É um livro antigo e tal. E onde ele menciona inclusive um grupo de pessoas nos Estados Unidos que eles fizeram uma pesquisa ao redor do mundo com todas as pessoas para descobrir a longevidade. Por que algumas pessoas chegavam a viver 100 anos e até passar de 100 anos? Viver bem, tá, gente? Não é chegar aos 100 anos com um enfermeiro do lado, não é isso. É chegar a essas idades e viver muito bem. E eles tentaram, de todas as maneiras, descobrir alguma coisa que ligasse essas pessoas. E, na verdade, a única coisa que eles conseguiram descobrir, né, em comum em todas essas pessoas, é que todas essas pessoas tinham o hábito de se alimentar frugalmente, ou seja, tinham o hábito de comer pouco. E o que acontece na nossa sociedade? É justamente o contrário, né? As pessoas se empanturram, comem horrores, depois chegam doentes, aí vão no médico e se empanturram de remédios, né? Claro, tudo isso é feito para que a gente continue alimentando as big farmas, todos esses donos do mundo, que fazem com que você acredite que você tem que comer bastante para ter saúde e ainda por cima tem que comer carne, tá? Por causa das famigeradas proteínas, né? E segundo eles, parece que não tem mais nada, só na carne. Bom, então o que acontece? Tudo isso é feito para que a gente vibre cada vez em frequências mais baixas. Eu não sei como dizer isso, porque na verdade a carne ela faz com que as pessoas se tornem mais violentas e... Como eu dizer isso? Eu não quero ofender ninguém, tá? Mas comer carne é selvageria, tá? Sinto muito, mas é isso, tá? Então o que acontece, assim, ó? Vamos imaginar, por exemplo, assim, ó. E tem mais uma coisa, assim, os seres de luz, por exemplo, todos eles também se alimentam, tá? Mas eles se alimentam de luz, tá? E os seres da não-luz ou das trevas e tal, eles também precisam se alimentar, mas eles não vão se alimentar de luz, tá? Eles se alimentam da energia vital que eles não têm, então eles precisam roubar a nossa energia vital. Então, por exemplo, vamos imaginar um caso assim de uma pessoa que reencarna na Terra para viver 80 anos, tá? Ela vem programada para viver 80 anos, então ela vai ter um monte de energia vital, mas vamos imaginar que lá pelos 20 anos de idade, essa pessoa, ela entra em depressão e ela resolve se suicidar. E geralmente os casos de pessoas que se suicidam é justamente porque eles são levados ao suicídio por esses seres do outro lado que estão lá, né, instigando para que a pessoa se suicide.
Então essa pessoa se suicida aos 20 anos de idade. Bom, quando ela desencarna, a não ser que ela seja logo socorrida lá no astral por seres benevolentes, né, que vão levá-la para algum lugar melhor, se isso não acontecer, ela vai ser atacada por esses seres da não-luz que irão sugar toda essa sua energia vital. Então, vocês imaginem, por exemplo, o que acontece nos matadores. Pelo que eu sei, uma vaquinha, um boizinho, eles têm como estimativa de vida, assim, de viver, por exemplo, uns 20, eu não me lembro agora, são 20 ou 25 anos de idade. Tá? Vamos imaginar, o bichinho vem para a Terra para viver 25 anos de idade, tá? 25 anos. Aí, simplesmente, aos 2, 3 anos de idade, ele é assassinado. Então, vocês imaginem o que é um matadouro. O número de seres, né, de vampiros, vamos dizer assim, energéticos, que tem ali, que estão esperando para sugar toda essa energia vital, né, desses bichinhos. Então, a pessoa que come carne, ela vai comer uma coisa, um alimento que já não tem nem energia vital, não tem nada, é um troço, literalmente morto mesmo, tá? Então, por que isso, e sem falar, né, nas emoções, imagina a emoção de um bichinho desses quando ele percebe que ele vai ser assassinado, né, porque eles têm instinto de sobrevivência, como todo mundo, muito forte, tá? Então imagine o pavor, ele entra num pavor, num desespero, uma coisa terrível. E ele vai propagar, né, essas ondas de pavor, de desespero. E são milhares, né, de matadouros ao redor do mundo. Sem falar das indústrias, né, da Big Pharma, que usam ainda esses animaizinhos também para pesquisas científicas. Então imagine, juntando tudo isso, com mais as ondas de pensamento dos humanos, imagine o que não forma ao redor do planeta. Então vocês imaginem, por exemplo, como se vocês estivessem no mar, no fundo do mar ali, e vocês estão cercados de água por todo lado. E isso que acontece com a gente, nós estamos aqui na superfície, porém cercados por ondas, né, de extrema negatividade. E é por isso que as coisas no nosso planeta, muitas vezes, tendem a dar errado. Porque assim, ó, você se esforça para pensar positivo, para fazer tudo legal, tudo, né, de uma forma diferente. Você faz afirmações e tal. E, no entanto, parece que às vezes as coisas não dão certo. Por quê? Porque é muito forte essa negatividade. Nós somos como antenas que nós vamos captando, pegando todas essas coisas. E para vocês terem uma ideia, em 1959, o Dr. Leonard Ravitz mostrou que o campo de energia humana e dos animais também, obviamente, flutua de acordo com a estabilidade mental e psicológica da pessoa, sugerindo que existe um campo associado ao pensamento, ou seja, já é científico, a ciência já fez isso. Existe um aparelho chamado SWIT, que mede o campo eletromagnético ao redor do corpo. Tá? Só um pouquinho. Então vocês podem pensar assim, mas isso tem o que a ver com tudo que a gente está passando? Tem tudo a ver, tudo tem a ver com tudo, né? Tudo que nós estamos passando, por exemplo, aqui no Brasil, está acontecendo, na verdade, no mundo todo. No mundo todo nós temos esse problema que aconteceu no Brasil, né, de fraudes, tá? Isso existe no mundo inteiro, porque esses donos do mundo, eles governam não o Brasil, eles governam o mundo inteiro. Então, o mundo inteiro, nós somos levados sempre a baixar nossa frequência para servir a eles. Por que isso é feito? Porque se nós elevarmos a nossa frequência, eles não vão conseguir nos dominar. Eles precisam que nós sejamos infelizes, que nós soframos bastante e tal. Porque senão eles não conseguem nos controlar. Então, no momento que as pessoas começam a despertar, que começam a entender todo esse processo, como isso acontece, as pessoas podem optar, por exemplo, por parar de comer carne, por comer melhor, por comer menos. E assim, aos poucos, elas vão mudando toda essa vibração. No momento que a gente começa a despertar e a gente começa a se dar conta do que nós somos, da onde nós viemos, de repente, daqui a pouco, a gente começa a lembrar também de nossas vidas passadas e tudo mais, e a gente começa a perceber que, na verdade,
tudo que nós estamos vendo nesse mundo aqui é uma Matrix, é um grande teatro. Na verdade, nada disso aqui poderia ser tudo diferente, certo? Nós podemos criar com a nossa mente coisas, né, o mundo que nós queremos, tá? Então agora, por exemplo, está acontecendo aí a tal da Copa do Mundo. Não, eu não vi nenhum jogo e nem pretendo ver. Por quê? Porque da mesma forma como essas nossas eleições no mundo todo são fraudadas, essa Copa também é fraudada, tá? Ou seja, antes de começar a Copa do Mundo, eles já têm decidido, já decidiram lá quem vai ser o campeão da vez, tá? Eu nunca vou me esquecer do último jogo que houve em 1998, no século XX, e esse jogo foi na França, e a França, obviamente, era a favorita, e a França estava muito bem, só que o Brasil estava muito melhor. E aí no último jogo lá, o craque da época, né, que era o tal do Ronaldo, não o gaúcho, o outro, né, aquele que é carioca e tal, e ele passou mal. E o engraçado é que ele nunca tinha passado mal, nem antes, nem depois, nunca mais. Ali ele passou mal. Quer dizer, ali na hora eu me dei conta, assim, eu digo, nossa, o que eu tô fazendo aqui assistindo essa porcaria? Quando na verdade eles decidiram que a França tinha que ganhar. E é engraçado que um tempinho depois eu pensei assim, aposto que a próxima Copa do século XXI é o Brasil que será campeão. Dito e feito. Eu já sabia antes, porque quando você começa a entender o jogo, você começa a se dar conta das coisas. E foi exatamente isso que aconteceu. Em 2002, o Brasil foi campeão. E eu não duvido até que esse ano o Brasil seja campeão de novo. Não estou vendo, não estou torcendo para o Brasil, não estou dizendo isso por ser brasileira, mas sabe por que eu acho? Porque na verdade, assim, ó, o que está acontecendo nesse país? As pessoas estão na rua, estão lutando pela sua liberdade. Muito poucas pessoas estão dando bola para essa Copa. Quem está dando bola para isso? São as pessoas que continuam dormindo, porque o resto não está nem aí. Então o que acontece? Eles vão fazer o Brasil ganhar, é o que eu penso, tá? Por quê? Porque assim eles vão tentar desviar o foco dessas pessoas e tentar fazer com que elas se animem novamente com o futebol. E sem falar que essas pessoas que estão todas nas ruas de verde e amarelo, a mídia vai chegar e dizer assim, elas estão na rua ali porque elas estão comemorando a vitória do Brasil. Tá? Então essa vai ser a narrativa, provavelmente. Eu posso estar errada, mas eu apostaria nisso. Vamos ver, né? Não falta muito para saber se eu estou certa ou não. Para quem acha também que tudo isso, essa teoria da conspiração, isso é bobagem, né? Eu assisti um vídeo não faz muito tempo, aqui faz mais ou menos um mês, do Vital Froze, que é outra pessoa que eu sigo, né, que eu gosto bastante. Gosto de algumas coisas, né, um estudo. Mas ele disse uma frase muito interessante, que parece que é do JFK Júnior, né, do Kennedy, tal, do Júnior, do filho dele, que diz assim, ó, se você não tem um amigo teórico da conspiração, procure um, porque você vai precisar de um logo, logo. Então, gente, o que eu queria dizer isso como uma mensagem, né, pro final, dizer assim para vocês, procure o teórico de conspiração, né, mais perto de você, ou que você preferir, enfim, e fiquem com Deus, gente. Namastê.